Olá, olá, muito boa tarde para você que acompanha o Super Esporte dessa quinta-feira. A gente vai ter que falar do assunto sério e grave que aconteceu na tarde dessa quarta-feira. Um guindaste tombou na Arena Corinthians e matou 2 operários que trabalhavam na obra. O Felipe Esboril traz os detalhes. Uma tragédia de grandes proporções. Ao 12h50 desta quarta-feira, o guindaste que instalava parte da cobertura do estádio caiu, afetando o setor leste da arquibancada, o telão externo e vitimando 2 operários. É com muita tristeza, com muita lamentação, que a gente vem aqui comunicar o falecimento de 2 colaboradores aqui na construção do estádio do Corinthians, o senhor Fábio Luiz Pereira, o senhor Ronaldo Oliveira dos Santos, que nós lamentamos muito. Estamos muito tristes, como todo cidadão hoje, praticamente no Brasil está. Apesar de todos os cuidados que é tomado, infelizmente fatalidades existem. Eu já vi muitos acidentes em obra, mas isso aí, porque teve vítima, né? Então não é fácil não, deixa a gente meio... Fica nervoso, né? Fica abalado. Não deu pra ver nada, viu o barulho, né? Eu tava dormindo na hora, que tinha terminado de almoçar. E eu tava dormindo e de repente eu vi o barulho, o pessoal correndo. Aí eu vi o pessoal falando, ó, caiu um negócio ali, ó. Foi na hora que eu levantei, já vim olhar e tava essa questão terrível aí, né? Vamos dar toda a assistência e tudo que pudermos fazer. Felizmente, vítimas não voltam, mas as famílias dela, a gente vai estar aí disponível a tudo que se necessitar. É o máximo que a gente pode fazer. E dizer isso, nós, como Corinthians e Odebrecht, lamentamos bastante. Era a última peça da cobertura que estava sendo instalada, justamente por aquele guindaste de aproximadamente 1 tonelada. Ele não aguentou o peso e caiu. No momento do acidente, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, estava por aqui. Eu estava no momento do acidente. Eu ia até um pouquinho mais perto lá de onde estavam assando a peça. A segurança da construtora não me deixou passar, porque por medidas de segurança, eu voltei para a sala do Corinthians e infelizmente eu estava na sala do Corinthians quando começou a ouvir o barulho. O corintiano dava entrevista ao repórter Rodrigo Vessoni sobre a abertura do estádio. O jornalista estava no local e presenciou tudo. A gente estava indo embora, andando a cerca de 200, já 300 metros mais ou menos da onde aconteceu o acidente. A gente começou a escutar pequenos barulhos. Na hora que a gente olhou para trás, o guindaste estava pendendo para o lado esquerdo e caindo sobre o estádio. A Odebrecht, construtora responsável pela obra, se pronunciou sobre os fatos. Foi uma peça metálica da cobertura, a última peça, da qual nós já lançamos uma idêntica, né? Então não teve comprometimento com a estrutura. Houve danos numa parte do prédio, mas nada que comprometa a segurança da estrutura em si, a estabilidade. Bom, o Felipe Esboril está lá na Arena Corinthians e tem mais informações aí atualizadas sobre o acidente ocorrido ontem. Você está na linha, Esboril? Boa tarde. Oi, Anitta. Boa tarde. Boa tarde para você e para o pessoal acompanhando o Super Esporte. Falamos ao vivo aqui da Arena Corinthians, agora 12h04. A arena que amanheceu em luto nesta quinta-feira. Foi decretado pela construtora, como a gente acabou de ver na reportagem aí, 3 dias de paralisação. Mas o clima de tristeza ainda persiste por aqui, viu, Anitta? Os operários só retornarão aos trabalhos na segunda-feira. Só mesmo o pessoal da Defesa Civil iniciou os trabalhos de investigação para apurar o que realmente aconteceu no acidente que vitimou 2 operários. Na manhã de hoje, os corpos de Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira dos Santos foram liberados pelo IML e já seguirão para as cidades de origem, onde serão enterrados. A peça de 420 toneladas, que praticamente rasgou a arquibancada leste da arena, ainda permanece no local. Segundo a Odebrecht, a estrutura não foi afetada do estádio. Até que as investigações terminem, ela ficará desse jeito. Somente depois vai ser repartida em 4 partes para que possa ser removida do local. Um seguro vai cobrir todos os custos gerados pelo acidente. Ainda não há uma previsão de quanto tempo vai demorar para que todos os consertos sejam feitos, mas é certo que ainda
inauguração do estádio, que estava marcada para o dia 31 de dezembro, será adiada. A FIFA, ao ficar sabendo do ocorrido, já se pronunciou sobre um possível atraso e disse que vai poderar, melhor dizendo, a decisão que inicialmente seria de 30 dias de paralisação. Nem o Corinthians, nem a construtora Odebrecht vão se pronunciar até que esses laudos sejam concluídos. E dependendo da conclusão, Anitta, o Ministério Público de São Paulo pode pedir um embargo ainda maior da obra, viu? Tá. E existe a possibilidade, Esboril, de a abertura da Copa do Mundo não ser mais aí no estádio do Corinthians? Olha, essa possibilidade é muito difícil que aconteça, né? A gente sabe que a FIFA trabalha com um calendário, alguns eventos testes têm que acontecer antes do jogo inaugural, mas pelo que a gente pode notar aqui, o estrago foi grande. 30% da arquibancada leste está interditada. Nesse momento, os homens da Defesa Civil estão trabalhando aqui na Arena Corinthians, né? E a gente sabe que o serviço vai ser duro, vai ser árduo, mas nada que leve muito tempo, cerca de 1 mês, 2 meses, para que isso seja colocado normalmente no local. Mas eu acredito que a abertura da Copa não seja comprometida, não. Mas a abertura do estádio, a inauguração do estádio, essa sim, vai ser comprometida com um atraso aí de 2 meses no máximo. Tá bom. Tá bom. Felipe Esboril, muito obrigada pelas informações e a gente se fala, mais informações também às 6 horas no Gazeta Esportiva. Obrigada, Esboril. Obrigado, um abraço. Assim que tiver novas informações, a gente volta a chamar. Bom, vamos falar agora de Liga dos Campeões da Europa. Mais 8 jogos fecharam ontem a 5ª rodada da primeira fase. Destaques para as goleadas do Real Madrid, Manchester United e o PSG de Ibrahimovic e Lucas. Pelo Grupo A, o Manchester United não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen, mesmo jogando fora de casa. Os Diabos Vermelhos aplicaram sonoros 5-0 para cima da equipe alemã. Valência, Rooney, Evans, Smalling, Nani foram os responsáveis pelo placar elástico na terra da cerveja. Com o resultado, os comandados de Davi Moyes estão garantidos na fase de mata-mata do torneio. Mesmo sem Cristiano Ronaldo em campo, o Real Madrid goleou o Galatasaray por 4-1 e chegou à impressionante marca de 18 gols na fase de grupo da Champions League. Na primeira etapa, Bale abriu o placar para os donos da casa. 1 minuto depois, o Mutbulutu empatou para os turcos. Só que no segundo tempo, Arbeloa, Di Maria e Isco terminaram de construir a vitória do Real, que chegou aos 13 pontos, assegurando o primeiro lugar na chave B. No grupo C, tudo pronto para uma verdadeira noite de homenagens ao atacante Ibrahimovic. O sueco completava o 100º jogo dele na Champions League e foi logo abrindo o placar para o PSG sobre o Olympiacos no Parque dos Príncipes. No segundo tempo, Manolas, aproveitando o rebote do goleiro, deixou tudo igual para os gregos. A festa para o camisa 10 do time da casa só não terminou de maneira trágica, porque o uruguaio Edinson Cavani, já aos 45 minutos da etapa complementar, deu a vitória para os parisienses. O resultado garantiu os comandados de Laurent Blanc na primeira posição da chave com 13 pontos, 6 a mais do que o Olympiacos. No grupo D, o atual campeão Bayern de Munique passou o trator em cima do CSKA Moscou, jogando na Rússia. Robben, Goethe, Thomas Müller cobrando pênalti, marcaram para os alemães. Honda, também de pênalti, fez o tento de honra dos donos da casa. Com o triunfo, a equipe bávara chegou aos 15 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Manchester City com 12. Querida Nota Pé, você está grande hoje, hein? Nos outros jogos da rodada de ontem, o Shakhtar Donetsk recebeu o Real Sociedad e venceu os espanhóis por 4-0. Agora, os ucranianos estão na segunda colocação do Grupo A com 8 pontos. Na chave B, a Juventus mediu forças com o Copenhague
Copenhague, na Itália, e venceu os dinamarqueses pelo placar de 3-1. Por enquanto, a Juve é quem está na vice-liderança do grupo com 6 pontos, ao lado do Galatasaray. Na chave C, o Benfica bateu o Anderlecht em Bruxelas por 3-2. A equipe portuguesa está empatada na segunda posição do grupo com o Olympiacos. Ambos têm 7 pontos. Já na chave D, o Manchester City goleou o modesto Viktoria Pilsen da República Tcheca por 4-2. Com o resultado, os Citizens chegaram aos 12 pontos e carimbaram o passaporte para a próxima fase da Liga dos Campeões. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Anitta. Pantera cor-de-rosa. Obrigada. Você gostou? Tá bem comportada. Só assim, né, pra gente rir, né? Porque... Tá bem comportada, tá bem senhora. Tá Obrigada. bem senhora. Obrigada, é que eu já tenho 30 anos. É só assim, né, pra gente rir um pouco. Parece porque... que tem mais, hein? Obrigada. É a maturidade, né? Você vê pelo meu tom de voz. Mas, Godoy, fala pra mim, você quer comentar alguma coisa desses jogos? Desses jogos aí é que o seguinte, o resumo é maravilhoso, só gols. Mas tem jogo aí que é uma baba, pior que jogo da Série C do Brasileiro. Até porque o gramado às vezes não ajuda por causa da neve. Mas eu tô torcendo pro time de brasileiro. Tem um time que só tem brasileiro ali, é o Shakhtar. Tô torcendo pra ele. E tem gol brasileiro pra caramba. Tá, e sobre a questão do Arena Corinthians? Sobre a questão da Arena Corinthians, nossas condolências às famílias enlutadas. A investigação e a perícia não podem ser atrapalhadas pelo tempo. Elas têm que trabalhar com o tempo necessário para que as causas sejam apuradas. Porém, não existe acidente sem a participação, a intervenção humana. Portanto, é claro que ao fim dos trabalhos, o acidente estará associado a uma falha pequena, grande ou média do ser humano. Grande, né? Bem grande. As consequências podem ser grandes, mas a participação do ser humano pode ser insignificante. Mas não existe acidente sem associar a participação humana. Bom, vamos para o intervalo? A gente volta já. E o Rio de Janeiro continua lindo. Ei, o Rio de Janeiro é do Flamengo desde ontem, né? Rubro-negro sagrou-se campeão da Copa do Brasil 2013. No Maracanã lotado, grande decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense. E os gols só saíram na segunda etapa. Paulinho enganou bonito o volante David e só rolou para Elias bater no contrapé do goleiro Everton. 1-0 Mengão. Já no finzinho do jogo, Luiz Antônio fez linda jogada pela direita e tocou para Hernani. O brocador dominou. A bola subiu um pouquinho, mas mesmo assim, ele conseguiu colocar no fundo das redes. 2-0 Flamengo e título garantido. Na comemoração, coube a Léo Moura como capitão o prazer de erguer a taça. Parabéns, Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Godoy. Você achou justo? Gostou? Não, foi justo porque o Atlético Paranaense não fez o que deveria fazer. Teria que ter feito pelo menos um gol. Mais uma vez, o Paulo Baier não conseguiu ser a estrela numa decisão para a vida dele e nesse episódio de ontem para o Atlético Paranaense. Esse drible que o David toma, aí você vê que ele está cansaço. Tá estafado, porque ele toma o drible e fica pensando, puta, fui humilhado, quando ele poderia correr ali na cobertura e atrapalhar o Elias. Agora, o Hernani é grosso pra caramba, mas é largo, fazedor de gols, principalmente no Maracanã, porque não fez nada lá no Paraná, mas ontem fez o gol que selou
abotoou o caixão do Atlético Paranaense e comprovou a vitória, carimbou a vitória e o título do Flamengo. Ele domina, não. Ele matou a bola, ele assassinou a bola, pega no joelho, quase pega na mão dele e ele conseguiu, caindo, tocar no cantinho do goleiro Everton e fez o segundo gol da vitória. Merecido título, merecida conquista do Flamengo. Em Mojimirim, a Macaca garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana. O repórter Alexandre Silvestre registrou as palavras do técnico Muricy Ramalho e do comandante da equipe da Ponte Preta, Jorginho. A gente pode dizer que o São Paulo perdeu a classificação com a derrota no primeiro jogo no Morumbi por 3-1? Não tem dúvida, o segundo tempo nosso lá foi realmente muito ruim. Hoje foi um jogo equilibrado, a Ponte Preta também ficou atrás da bola, com o resultado na mão. E a gente fez o que dava para fazer, né? O time brigou até o final, mas eu acho que todas as coisas que aconteceram nesse ano, eu acho que esse final nosso a gente não pode estar lamentando muito, não. A equipe dura 113 anos sem título, amigo, e ter torcedor que vem e acompanha. Então, se nós conseguimos dar esse título para a Ponte, cara, que a torcida, as pessoas que trabalham, se nós conseguimos, pode ter certeza que, para mim particularmente, para todos os atletas, vai ser muito importante. Mas nós estamos pensando na importância que é para essa torcida e para esse clube histórico. O torcedor pode ter certeza que os próximos 2 jogos nós vamos dar a nossa vida mesmo, de todo o coração, trabalhar, lutar, correr o tempo todo para que a gente consiga o nosso objetivo e o objetivo da Ponte Preta, que já há 113 anos persegue esse título. Muito bem, e o presidente da Ponte Preta, o Márcio Della Volpe, confirmou que a Ponte Preta vai jogar no Pacaembu no primeiro jogo da decisão. O adversário sai hoje à noite, às 22h15, 10h15 da noite, né, na Argentina. Jogo entre Libertad do Paraguai e Lanús da Argentina. No jogo de ida, o Lanús venceu o Libertad por 2-1. Godoy. Vai dar como adversário Lanús. Tá. Né? E a classificação e a eliminação de São Paulo, a classificação da Ponte e a eliminação de São Paulo foi merecida porque é uma competição de 2 jogos. São sempre 2 jogos. Você sendo melhor nos 2 jogos, ou em um jogo melhor e igual no outro, você consegue eliminar o seu adversário. São 2 equipes bem parecidas, bem próximas, quase com a mesma qualidade, o mesmo equilíbrio. Tanto é que o São Paulo estava na condição de rebaixável no Campeonato Brasileiro. A Ponte não conseguiu escapar, o São Paulo escapou e no confronto direto, principalmente pelo que fez no Morumbi, a Ponte merecedora. E aí o São Paulo ficou esse consolo, né, que foi eliminada pela Ponte, né, na sua primeira competição internacional, a Ponte Preta, e mostrou toda a sua covardia, o seu medo, o seu temor de ter jogado no Moisés Lucarelli. Não adiantou, Juvenal! E a torcida ontem extravasou. Chupa, Juvenal! Tirou o jogo do Moisés Lucarelli e perdeu em Mojimirim a classificação, mesmo empatando o jogo. E o Luiz Fabiano, hein? O Luiz Fabiano jogou só um pouquinho, fez o gol. Como que estará a cabeça do Luiz Fabiano e o sentimento do Luiz Fabiano? Eu espero que ele consiga se controlar e ser melhor aproveitado pelo São Paulo, mas tem que dar a resposta dentro do campo. A Macaca chupa, Juvenal. Bem feito. Quer tirar lá de Campinas, tirou o jogo de lá, o regulamento e tal. Não adiantou. Se explodiu lá em... Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Muricy falou que o Luiz Fabiano ia sair do banco no momento em que ele, como você está fazendo, fizesse gol. E agora? Fez o gol, né? E o Luiz Fabiano, ele não tem como o Luiz Fabiano aceitar, né, que ele é inferior aos que estão jogando no lugar dele. Porém, o Luiz Fabiano em campo, para jogar o jogo todo, precisa demonstrar um pouco mais, pelo menos um pouco mais de vontade, de determinação, porque o Luiz Fabiano tem uma imagem muito grande pelo que ele está mostrando no momento e rendendo principalmente. Bom, agora mais uma notícia triste da quarta-feira, né? Quarta-feira negra. O futebol perdeu um ídolo, Nilton Santos. Reconhecido pela FIFA em 2000 como o maior lateral esquerdo da história, Nilton Santos estava internado no hospital da Fundação Bela Lopes, no Rio de Janeiro, e faleceu devido a uma infecção pulmonar. Campeão mundial em 58 e 62, em toda a carreira vestiu apenas 2 camisas, a do Botafogo,
onde disputou 723 partidas e marcou 11 gols. E a da seleção brasileira, quando em 86 jogos fez 4 gols. Um lance, porém, talvez tenha marcado mais a carreira de Nilton. Durante a Copa de 62 no Chile, em um jogo contra a Espanha, o lateral, ao cometer pênalti, dá 2 passos para fora da área, enganando o juiz, que marca apenas falta. Por lances como esse, é que Nilton Santos vai ser eternamente lembrado. Tu, em campo, parecias tantos, e no entanto, que encanto, eras um só. Nilton Santos. Tá aí. Nossa homenagem. Que elegância que ele jogava, com que elegância que ele jogava, sem olhar a bola, conduzia a bola sem olhar na bola, que elegância. E devagarzinho a seleção está sendo formada lá no céu, né? Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, devagarzinho vai formando aquele esquadrão lá no céu. Tá bem o céu então, né, Godoy? Muito bem, muito bem. Tá melhor que aqui na Terra, né? Não. Eu não quero ir pra lá, não. Eu ainda prefiro ficar por aqui mais um pouco. Não. Lá pode ser muito bom, ninguém vem contar como é que é, mas eu quero ficar por aqui, então. Ainda quero ficar por aqui. Tá bom, Godoy. Tá bom, eu prometo que eu não vou te assassinar. Ainda mais depois da chance que me deram de viver mais um pouco. É crau! Então, vem. Tô fora! Aí, tô fora! Dá problema! Dona Neuza! Te amo! Flamengo. Ó, Dona Neuza, ele é... Não vou falar nada. No maior prazer... Neste domingo, 9h30 da noite, Tite entra em campo no Mesa Redonda para uma entrevista imperdível. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. No